Olá pessoal, olá turma, mais uma videoaula e nós estamos aqui na aula de Holem. Pegue o material aí do Holem, o livro, o estojo que a gente vai trabalhar, tá bom? Lá no Holem nós estávamos falando na aula passada sobre proatividade. E o que é proatividade? Ser proativo é a gente ser responsável, é ter responsabilidade em cima de atos feitos por nós. Por exemplo, quando alguma coisa acontece com a gente que dá errado e a gente coloca a culpa no outro, a gente não está sendo proativo. A gente não está sendo responsáveis com as nossas decisões, com as nossas ações. A gente só é proativo quando a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Eita, eu quebrei o copo porque eu não prestei atenção, porque eu deixei ele muito na ponta da mesa. Me desculpe, porque quebrei. Isso é ser proativo. Quando a gente, consegue assumir essa responsabilidade de que errou. Na aula de hoje de Holem, na página 18 e 19, nós vamos estar falando ainda sobre a proatividade, mas ao falar. E fora as ações, quando é que a gente é proativo na fala? Nas ações a gente já viu que é ser responsável. E na fala? Quando é que a gente é proativo? Quando é que a gente consegue ser proativo na fala? Quando a gente fala com o outro, quando a gente responde o outro. O que é ser proativo na fala? Na linguagem, nós temos dois fatores que vão influenciar. É a linguagem proativa, que é a linguagem bem positiva, e a linguagem reativa, que é a que tem uma reação quando a gente fala. Geralmente, quando a gente fala, dependendo da situação, a gente fala com tons, através de tons. Se a gente tá muito bravo, a gente fala mais alto, né? Se a gente tá muito vergonhoso, a gente fala mais baixo. Se a gente está estressado, aperreado, preocupado, a gente fala muito rápido. E assim vai. Os tons da nossa fala influenciam muito. E ter uma linguagem proativa vai depender de muitas ações do momento, certo? Então, linguagem proativa é aquela linguagem que eu respondo ao outro, que eu falo com o outro de forma responsável, de forma legal, de forma bacana, não desmerecendo a sua resposta, claro. Às vezes você não pode concordar com o outro, mas por causa disso, você vai usar uma fala irresponsável com o outro, né? Você vai usar uma palavra, uma fala que você seja o quê? Responsável com o colega, com o pai ou com a mãe, tá bom? E uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com a nossa fala, a nossa língua, tá bom? Ela é um órgão bem pequeno, que fica bem guardado, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode magoar. E é aí que entra essa reativa. É aí que essa linguagem reativa se torna perigosa. Por isso que a nossa linguagem ela tem que ser proativa. Sempre. Tia, mas às vezes eu não consigo. Não consigo responder direito. Eu não consigo responder certo. Eu não consigo responder ao outro num tom bacana. Então, vamos treinar isso, não? O Holem está aqui para isso, para a gente treinar essa linguagem proativa, tá bem? Então, eu trouxe aqui alguns balões de fala que vai fazer parte e faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que saber o quê? Na linguagem proativa, a gente tem que saber controlar
nossas respostas de acordo com as situações que a gente vive naquele momento, tá? Então, peraí, aconteceu um problema e você não gostou? Peraí, vamos pensar. Para um pouco para poder responder e dar uma resposta proativa e não reativa. Porque a reativa, ela magoa você e magoa o próximo. Mas a proativa, não. A reativa, deixa eu te dar um exemplo. Olha, você não fez atividade. Por que você não fez atividade? Se de repente eu tivesse mais tempo, talvez eu poderia fazer. Essa é uma resposta reativa. A resposta do momento, a resposta que é aquele momento que, ai meu Deus, tia Kézia perguntando isso, eu vou responder que eu não fiz, que eu não quis. É uma resposta reativa. Que tal você trocar? Tia, eu não fiz porque eu precisei e resolver um problema de família. Aí você está tendo uma resposta proativa. Tia, eu não fiz porque eu estava cansado. Você é sincero com a sua resposta. Isso é ter uma resposta, é ter uma fala proativa, tá? Então, quando eu digo, se eu tivesse mais tempo, talvez conseguiria terminar a tarefa. Não é uma resposta bacana, não é uma resposta proativa, tá? Você está tendo aí uma reação de que quem se chateou, quem está com raiva, já dá para perceber que você não gostou. Então, aqui é uma resposta reativa. Ai, meu Deus do céu, mas tem outra coisa. As respostas proativas, elas são mais difíceis de dar. Justamente porque, geralmente, as situações são mais difíceis. E a gente acaba não sabendo lidar com isso, tá bom? Mas não é impossível. Por exemplo, tia Kézia disse agora, como é que você poderia dar uma resposta sem ser reativa? Sem ser de momento, de raiva na hora, né? Então, quando alguém diz assim, chega para você e diz, fulano, talvez se você mudasse seu jeito de falar com as pessoas lhe compreenderiam mais. Só que esse é o meu jeito. Eu sou desse jeito e acabou. Esse é o jeito que eu sou. Ponto. Esse é o jeito que eu sou. Talvez se você mudasse essa frase, esse é o jeito que eu sou, esse é o jeito que eu sou, mas eu vou tentar mudar. Mulher, eu tô tentando mudar meu jeito, para melhor, claro. Talvez seria a resposta mais adequada para o momento. Eu sou desse jeito, mas eu vou procurar melhorar. Aí é uma resposta proativa, tá bom? Então, algumas respostas, elas chegam a ser reativas devido a essas situações. Situações agora de respostas e falas proativas. Tia Kézia, aquele vídeo da senhora não ficou legal, não ficou bacana. Sério? Tá bom, da próxima eu vou conseguir fazer melhor. É uma resposta proativa. Então aqui, minha resposta está sendo proativa. Tá bom, me desculpe, mas da próxima eu vou tentar melhorar. Proativa. Outra coisa, outra situação que a gente pode responder de forma proativa e não reativa. Lá no balão de vocês tinha dizendo assim, eu farei isso, irei tentar. Vamos lá. Tia Kézia, a senhora precisa urgentemente hoje fazer uma live com a turma terceiro A e terceiro B. Ai, meu Deus, já não vou conseguir fazer isso não. Nem mande.
que eu não vou fazer, não. Eu estou respondendo de forma proativa ou reativa? Reativa. Quer dizer, não respondeu de forma proativa. Agora, se eu dissesse, eu farei isso, irei tentar. Irei tentar. Posso tentar. Vamos ver? Vou tentar para ver como é que fica. Vamos fazer um teste? Eu topo. Então, eu tô tendo aí uma resposta proativa. Então, a fala, ela, dependendo da situação, ela pode trazer circunstâncias muito ruins na vida das pessoas. E o Ollin, ele ajuda no hábito 1, que é o hábito da proatividade, justamente a gente sermos proativos, responsáveis com nossas falas. Na página 18 e 19, vocês têm duas atividades. Tia Kédia vai explicar a página 18. Qual das linguagens abaixo você acredita que o líder deve usar? A proativa ou a reativa? Aí você vai marcar lá. Parabéns se você disse que a linguagem seria proativa. Um bom líder, ele sempre usa uma resposta proativa. Leia os balões da fala. Imaginem situações para cada fala. Pintem de verde as que são exemplos de linguagem proativa. E de vermelho as que são exemplos de linguagem reativa. Eu farei isso. Não há nada que eu possa fazer. Eu consigo fazer melhor. Porque isso sempre acontece comigo. Eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer isto nunca. Eu escolho ser feliz. Não vou deixar o mau humor me incomodar. Então, vou pintar de vermelho as linguagens que são reativas e de verde as que são proativas. Na página 18, para terminar, 19, vocês vão ser um escritor. Vocês têm duas situações aí, duas imagens, que mostram duas situações diferentes. A primeira situação, duas crianças aí fazendo recorte e colagem. E na de baixo, duas crianças com a bola. Aí vocês vão fazer a leitura das imagens e vão imaginar uma situação para cada uma delas. Vão pensar em falas proativas para cada criança e dar asas às suas imaginações, tá bom? Então, fazem um pequeno textinho e escreve aí com falas proativas, tá bom? Tchau, tchau. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Pensem bem. Mensagem, fala, sejam responsáveis, sejam proativos.